tema de hoje é sobre duas verdades. Você sabia que você possui duas verdades? Uma verdade formada pelo seu inconsciente, ela automaticamente define e institui como real certas manifestações e ela vê dessa forma. E muitas vezes essa verdade ou essa realidade criada no seu inconsciente não corresponde à segunda e de fato a única verdade mesmo, que é a verdade consciente, ou seja, é a realidade. Existe uma realidade consciente ligada ao fato que realmente existe. Existe uma outra realidade que é a realidade formada pelo seu inconsciente. Quando essas duas realidades elas não conseguem entrar em equilíbrio, vai criar aquilo que se chama de conflitos de verdades, conflitos de realidades. Esta dualidade acaba criando uma separação e vai gerar dentro de você uma divisão interior entre aquilo que eu quero e aquilo que eu sou. Aquilo que você é uma verdade e é uma realidade. Aquilo que você quer ser, ela ainda não corresponde a uma verdade, a uma realidade. Ela é uma ideia, ela é um desejo, um querer que ainda não faz parte da sua realidade. Quando esta realidade que você criou no seu inconsciente, essa realidade que é ainda subjetiva, não é verdadeira, que você criou na sua mente, né, não corresponde ou não atinge o resultado que você quer na segunda verdade, que é a verdade consciente, que é a real da vida, você então pode se decepcionar. Você pode se frustrar. Por quê? Porque na sua realidade, daquilo que você imaginava, a verdade real não correspondeu a isso. Então, vai criar aqui um conflito. Muitas vezes, quando a pessoa não consegue saber lidar com isso, ela vai ficar indignada. Eu digo que a indignação, ela precede a mágoa e ela precede a raiva, como precede também o ódio. A indignação é quando você percebe, ficou indignado, ou seja, você percebe que a verdade não corresponde ao que você imaginava. Então aí você vai se decepcionar, mas não com a realidade, não com a pessoa, não com a situação, não com a experiência em si, que é uma verdade, mas sim com aquilo que você imaginava. Então, automaticamente, se você não tiver a capacidade de conseguir perceber a diferença entre verdade e ilusão, e quando você quer que a ilusão, que não é uma verdade, realmente seja um fato na sua vida, mas que por algum motivo, por alguma razão, não conseguiu chegar lá, isso vai fazer com que você, então, possa questionar o seu merecimento, você pode questionar se realmente você é bom bastante, você pode achar que, de repente, não faz parte da sua vida, você pode ficar magoado porque, de repente, aquela pessoa não correspondeu àquilo que você imaginava, aquela experiência não deu o resultado que você gostaria. Né? E aí, automaticamente, você pode ficar também com raiva quando você percebe que realmente aquilo não vai ser exatamente como você imaginava, e você vai ficar com ódio quando você realmente constatar que aquilo não vai e não tem jeito chegar naquilo que você quer. Então, a mágoa, a raiva e o ódio, ela é uma manifestação de quem tem uma briga entre duas verdades. A verdade do que eu imaginava e a verdade que é uma verdade mesmo, que é a real, consciente, aquela que se mostra presente nas situações da nossa vida. Se você, nesse instante, você não abdicar daquela imagem, daquela ideia que você tinha, que é uma ilusão, você vai criar um conflito com a verdade. Então, quando você cria um conflito com a verdade, você cria um conflito com a própria espiritualidade, porque a espiritualidade
né? Ela rege a verdade. É uma verdade consciente. E então uma pessoa que se magoa, que se decepciona, que fica indignada, que fica com raiva ou com ódio de pessoas ou situações porque não geraram o resultado que ela gostaria ou aquilo que ela pretendia, elas estão denunciando uma incapacidade de saber aceitar a espiritualidade, de saber aceitar a verdade, de saber lidar com a realidade. Então significa que elas estão muito presas à ilusão, né? E como consequência, é claro que vai denunciar que, no fundo, todas as suas mágoas, raivas e ódios e decepções faz parte de uma ilusão que você criou. Porque a verdade, ela nunca vai lhe trair. O que vai lhe trair é sempre aquilo que você imaginava que não corresponde ao fato da realidade. Então, se você é uma pessoa que está vivendo esse momento, algum momento de conflito, porque o conflito é justamente quando você percebe uma realidade adversa, uma realidade diferente da sua. Você possui a sua realidade, que ela é subjetiva, ela é relativa ao seu processo. E existe uma outra verdade, que é a verdade da outra pessoa. Cada um vai criar a sua referência a partir do seu processo, das experiências que viveu, o acúmulo do conhecimento que cada um vai ter, vai ser a sua verdade, vai ser a sua realidade, vai lhe dar um certo suporte, né? E isso vai transmitir uma certa segurança. Quando você percebe que a outra pessoa tem uma verdade ou uma realidade que é diferente da sua e que pode comprometer aquilo que você acredita que é uma verdade, então aí você vai gerar o conflito, tá? Então, quanto mais autoconhecimento você tiver, saber lidar com a realidade e saber perceber quando é uma ilusão, tanto melhor você vai conseguir se adaptar e se envolver com aquilo que é um fato irreal. Pela lei da atração, você só vai conseguir realmente expandir aquilo que você é a partir daquilo que você realmente é. Se eu sou, eu vou emanar isso para o universo e eu vou atrair aquilo que eu já despertei a partir do meu interior, né? Então, eu digo sempre que tudo aquilo que a pessoa quer, se ela quer, é porque ela não tem. Se ela quer, é porque ela deseja. Se ela quer, é porque ela ainda não despertou do seu interior. Então, o querer ele é importante porque é um atributo do ego e é importante que queiramos as coisas, né? Até mesmo porque para nos impulsionar para viver experiências e expandir os nossos conhecimentos. Mas, muitas vezes, aquilo que você quer pela lei da atração significa que você não é. Por exemplo, eu quero ser feliz. Significa, então, que você está triste. Porque se você quer ser feliz, você não está feliz. Se você quer estar seguro, significa que você está inseguro. Se você quer alguém ou algo para fazer com que você se sinta cúmplice de um processo, que você não se sinta só, então significa que você está na solidão. E é justamente aqui que mora o grande perigo. Por quê? Porque você está emanando justamente aquilo que você deseja ter, mas que você não tem, né? Você está emanando justamente o contrário daquilo que você objetiva atingir, aquilo que você quer realmente na sua vida, né? Então, pela lei da atração, quando você diz que você quer amor, você está emanando desamor, e aí então você vai se deparar com pessoas ou situações que você vai achar que elas são esse amor. E aí, de repente, elas não são esse amor e você vai se decepcionar. Por quê? Porque como você não tem esse amor desperto, você não está emanando esse amor para a vida. Então, você não atrai pessoas também nesta mesma frequência. Então, você está no desamor, você vai atrair pessoas que também estão no desamor. Se você não reconhece o seu valor, porque você automaticamente quer ser reconhecido por aquilo que você faz, pelo seu serviço, por aquilo que você presta, e aí então você é uma pessoa muito legal, gosta de ajudar a tudo e a todos, e aí de repente as pessoas, você percebe que as pessoas acabam tirando vantagem de você, às vezes lhe traem, às vezes nem um obrigado lhe dão, é porque no fundo você queria um reconhecimento do outro a partir daquilo que você favorece ao outro. Então, ou seja,
Você quer que o outro lhe dê um reconhecimento, de um reconhecimento que você é que tem que dar para você mesmo. As pessoas, elas não vão reconhecer todo o seu esforço pelo processo que você fez até atingir um determinado resultado. As pessoas, elas vão reconhecer apenas o resultado daquilo que você está proporcionando para elas. E muitas vezes elas podem agradecer ou podem não agradecer. Agora, se você está à espera de um agradecimento como forma de um reconhecimento, você vai atrair pessoas que não sabem reconhecer o valor dos outros, só sabem reconhecer o valor delas. Você vai atrair pessoas egoístas. Por quê? Porque você não está sabendo manifestar esta vontade e esta realidade a partir de você mesmo. No momento que você já reconhece o seu valor, tudo aquilo que você vai fazer para o outro, você não espera absolutamente nada em troca, porque se você espera alguma coisa em troca, não foi uma ação gratuita, não foi uma ação livre de segundas intenções. Então, por consequência, os denominadores não vão ser comuns. Então, vão ser denominadores diversos que vão entrar em conflito, ok? Então, isso é só para você entender que você vai sim passar pela sua vida por muitas decepções, por muitas desilusões, por muitas mágoas, raivas e ódios, até você perceber que você possui duas verdades. Uma verdade inconsciente, onde você cria uma ilusão e você acha que isso é realmente um fato. E aí, quando você se confronta com a realidade, a sua incapacidade de conseguir absorver a verdade e a realidade, se envolver realmente com a experiência, com aquilo que a vida realmente está lhe proporcionando, pode fazer com que você sofra. Vai sofrer enquanto você não aceitar. Eu digo que o sofrimento ele dura até a gente aceitar. Aceitar que aquela pessoa já partiu. Aceitar que aquela pessoa já não quer mais estar com você porque ela quer viver outras aventuras. Da mesma forma que ela escolheu você para viver uma aventura durante um período. Então, quanto mais rápido você aprender a desapegar, ou seja, mais rápido você aceitar a verdade, mais rápido você vai deixar de sofrer, porque o sofrimento dura até você aceitar que não é, não vai ser. Talvez, quem sabe, pode vir a ser, mas tudo isso ainda é uma ideia e é uma ilusão. Então, procure proteger aquilo que você é, zelar por aquilo que você é. Porque no momento que você se decepciona, no momento que você fica mal frente a uma determinada experiência, se isso lhe fez mal e se você ficou mal, você fez uma escolha. A partir daí, essa escolha, você está, de ter ficado mal, você reverberou esse mal e você vai atrair outros múltiplos males. No meu trabalho é justamente tornar você consciente daquilo que você está emanando e como você pode transformar você numa força benéfica para você mesmo. Porque para mim, enquanto terapeuta que faz um trabalho de cura, curar é fácil, é só chegar lá e curar, equilibrar a energia, mas precisamos curar a causa que gerou o efeito. A verdadeira cura, ela vem da origem de onde nasceu o problema, que está lá no trauma, que está lá no conflito, que gerou o padrão, que torna você repetitivo nos seus processos, fazendo com que as experiências fiquem sempre similares, do gênero, já vi esse filme e parece que você não está entendendo o que é que o filme está querendo lhe transmitir, porque se você já está vivendo uma experiência repetitiva, é porque você tem um padrão, isso é um conflito, isso vem de um trauma, então você tem que parar e repensar. Espera aí, mas por que eu estou atraindo esse mesmo tipo de pessoa, esse mesmo tipo de situação? E por que, como resultado disso, eu sempre fico mal, ou fico triste, ou fico desapontado? O resultado vai mostrar aquilo que estava no início do processo, né? Então, ou seja, você já estava triste, e você queria alegrar os outros, esperando que os outros te alegrassem. E aí os outros não te alegram, você vai ficar triste, porque você já estava triste no começo. Então, é essas duas verdades que você precisa saber lidar. Eu digo que o universo nos colocou aqui, esqueceu de dar manual e assistência técnica, né? E eu sei muito bem o quão difícil fica, por vezes,
para as pessoas que não param para realmente investir no seu autoconhecimento, no seu desenvolvimento pessoal, saber como a sua mente funciona, como o seu emocional funciona, é muito importante, porque você tem duas grandes forças de realização na sua vida, que é o pensar e o sentir. Essas duas forças, quando elas juntam, você imagina. E quando você imagina, você transmite. Quando você transmite, você atrai. E a lei da atração, ela vai estar aí sempre presente. Então, repense sobre aquilo que você desperta, aquilo que você imagina, aquilo que você sente, aquilo que você pensa, o que é que você está reverberando aí para fora. Se você reverberar algo que afeta a sua ordem, o seu equilíbrio, que afeta a ordem e o equilíbrio do outro, você sai do vórtex do universo, você sai da espiral evolutiva. As espirais evolutivas, elas têm uma oitava acima, como elas têm uma oitava abaixo. A oitava acima é a frequência que permite expansão e atinge o universo, e o universo está sempre em expansão. O universo representa o infinito. Não existe limite, não existe barreira, não existe resistência, porque tudo é possível para o universo. Você vai conseguir atingir aquilo que você quer quando você tem a base desperta no teu interior para suportar aquela situação. Então, por isso que muitas vezes você não consegue atingir certas determinadas situações porque você não tem a base do suporte para aquilo. Às vezes tem pessoas que, por exemplo, ganham muito dinheiro, mas elas não sabem, não têm um suporte administrativo e aí elas perdem tudo, porque você precisa criar um suporte e esse suporte tem que gerar uma estrutura sólida e imutável. Eu vou abrir o canal aqui da Rádio Mundial para fazer uma pequena leitura intuitiva dos meus ouvintes. Eu vou falar sobre justamente aí essas questões de qual verdade que você tem e qual verdade que você precisa obter para ajudar você, uma pequena pílula que faz parte aqui do Alta Conexão. Por que que você nasceu nessa família? Por que que você nasceu naquela determinada situação? Por que que você está vivendo certas experiências? Tudo tem um sentido, tudo tem razão e tudo tem propósito. Nada acontece por acaso, porque, como eu digo, quem acredita no acaso está chamando Deus de burro. Alô, Carlos? Oi, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Como é que você se chama? Daniele. Oi, Daniele. Boa a tua energia, né? Você é uma mulher bem proativa, né? Gosta de gerar resultados, gosta de movimento, tem um pouco de ansiedade em demasia, pensa muito, por vezes atropela um pouco as coisas. Convém você dar uma abrandada às vezes para poder apreciar melhor as coisas. Porque você pula direto do chakra de base para o plexo solar, né? Ou seja, você vai direto para as coisas, mas você não para apreciar, perceber as suas conquistas, degustar as coisas, para que justamente você possa absorver melhor conhecimento para poder definir também melhor. Entendeu ou não? Eu entendi. Eu achei muito interessante, né, o conteúdo que você passou hoje. Eu repito muito o padrão na minha vida. Opa, caiu a ligação. Então, Daniele, se você repete muito um padrão, se existe um padrão e a coisa está repetitiva, precisa entender por que que isso está aí. Isso tem um sentido. Isso normalmente vem de um conflito. Conflito que muitas vezes você se adaptou a ele de tal forma, porque nós temos um poder de adaptação muito grande, que a Mãe Natureza nos deu isso, que faz parte da nossa referência animal, porque o nosso corpo pertence à Mãe Natureza, não podemos ignorar isso, né? Vá com Deus e observe as suas duas verdades. Só existe uma verdade, a outra é uma ilusão. Cuidado!